Olá, bem-vindo a mais um Tony Talks. Hoje nós temos o prazer de ter como convidado o Dr. Marconi, urologista há mais de 20 anos e um dos grandes especialistas na área de saúde masculina. Dr. Marconi, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E estamos num mês muito propício, né? A essa área da saúde masculina. E o que que é, vamos começar pelo começo, o que que vem a ser o famoso Novembro Azul? Obrigado, Tony, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de estar conversando sobre urologia com vocês e pelas pessoas que te seguem, te acompanham. Enfim, então agradeço muito o convite. O Novembro Azul é uma oportunidade que a gente tem de falar de saúde masculina. Na verdade, esse movimento começou há alguns anos na Europa, e um grupo de amigos, né, em bares na Europa, e começaram a discutir sobre saúde masculina e começaram a deixar os bigodes como um símbolo de masculino e o mustache, e começaram a fazer isso no mês de novembro. Começou um movimento chamado Movember, na verdade, e isso foi evoluindo com o passar do tempo e o mundo foi absorvendo isso até isso virar um Novembro Azul. O mês de novembro virou um mês do símbolo de preocupação com a saúde masculina. Então, o Novembro Azul é isso. É um mês onde nós, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente coloca o homem em evidência, né? Para cuidar do homem, né? Trazer o homem para dentro do consultório. Eu acho que é muito comum hoje em dia, a mulher hoje vai num ginecologista pelo menos uma vez por ano, né? Ou deveria estar indo ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. O homem tem esse cuidado? Você acha que isso está acontecendo agora com... É bem menos que as mulheres. E muitas vezes as mulheres levam eles para os nossos consultórios. Então, o homem, a cultura do homem é trabalhar, cuidar da casa, né, cuidar da família, e não são todos os homens que param para cuidar deles mesmos, né? Então, é muito comum que a mulher marque a consulta para o homem. Isso eu não sei. Então, elas levam ele até o consultório, vão com ele. Mas tem mudado, tem melhorado. Com esses movimentos que a gente tem feito, né? O próprio Novembro Azul tem mudado um pouco essa cultura, e a gente tem visto os homens se cuidando mais. Quando a gente fala de urologia, a urologia abrange... Toda a via urinária. Uhum. Então, né, é a área da medicina que estuda a via urinária, os rins, os ureteres, a bexiga, a próstata e a parte também de genitália e reprodução. Então, essa é a urologia. Então, Masculina e feminina? masculina e feminina. Então, por exemplo, infecções urinárias acontecem mais em mulheres, inclusive, do que em homens. Tumores urogenitais acontecem em homens e mulheres. Porque a gente tem aquele conceito de que urologia é uma área do homem por causa da próstata, né? Uhum. A próstata virou um símbolo porque, como a próstata é um órgão exclusivamente masculino, e o urologista, uma das situações que a gente trabalha muito é com patologias de próstata, criou-se essa imagem de que o urologista é um médico do homem. Mas Que não é verdade. Não é verdade. A gente atende mulheres com incontinência urinária, mulheres com infecções do trato urinário, mulheres com tumores da via urinária, uma série de situações. Cálculos renais acontecem em homens e mulheres. Então, uma urologia não é exclusivamente masculina. Tudo que envolve, vamos dizer assim, o fazer xixi, de uma certa forma, Exato. envolve a urologia está envolvida, exatamente. Entende? O rim seria a área da... Sim, a gente trabalha muito em conjunto com o pessoal da nefrologia, mas entendendo que o nefrologista, né, como o próprio nome diz, ele trata das doenças renais mais intrínsecas ou situações que podem levar a doenças que fazem com que o rim funcione mal. Vamos falar assim de uma forma mais leiga. O urologista já trabalha mais não com a falta de filtração renal, mas obstruções renais, tumores renais. É como se nós, urologistas, fôssemos os cirurgiões do rim. Entendi. E o nefrologista, o clínico do rim. Vamos Entendi. falar assim de uma forma mais... E por que você acha que o homem, de uma certa forma, ele tem
receio, medo de procurar o profissional de saúde, o urologista? Existe um receio de que ir no urologista, por exemplo, significa fazer exame de toque retal, por exemplo. Isso é uma das situações que tem sido muito discutida na urologia, porque o exame de toque retal é um exame muito importante, né? A gente continua utilizando muito esse exame, mas aquele paciente que acha esse exame extremamente incômodo ou isso não impede que ele faça uma avaliação urológica. Não impede, inclusive, que ele faça uma avaliação da própria próstata. Hoje, né, com o PSA, com a ressonância multiparamétrica e com a clínica, a gente consegue fazer uma avaliação muito boa desse homem, mesmo sem o exame retal digital, que é o exame de toque. Mas o PSA substitui o toque retal? O PSA e o toque retal são exames complementares. Mas se eu tivesse que escolher apenas um, eu escolheria o PSA. Porque ele dá um indicador se precisa continuar ou não, ou ele é... O PSA, ele é um exame que tem uma sensibilidade, uma especificidade um pouco melhor do que o exame de toque. Então, com o PSA e com a ressonância multiparamétrica, a gente consegue fazer um screening, por exemplo, uma busca pelo câncer de próstata de uma forma boa naquele paciente que não quer fazer o exame de toque, por exemplo. Uma vez eu vi uma entrevista de um urologista, ele comentando que se der o devido tempo, a chance dos homens terem câncer de próstata se torna grande. O câncer de próstata hoje, ele é tratável, ele é evitável? Como é que lida com isso? Quando a gente escuta a palavra câncer hoje, ela é menos perturbadora do que era alguns anos atrás, mas quando se escuta falar de câncer de próstata, eu acho que muita gente pensa, nossa, vou ter de operar, nossa, vou virar impotente, nossa, o que é a consequência de tratar, de não tratar, e como evitar, se é possível evitar isso? Quando surgiu o PSA, né, o Prostate Specific Antigen, antígeno específico da próstata, uma proteína que só era produzida na próstata, então, quando você dosava o PSA no sangue daquele paciente, e o PSA estava alterado, a princípio, se o PSA está alto, eu tenho que pensar em câncer de próstata. A gente começou a fazer muitas biópsias de próstata em quase todos os homens e começamos a fazer muito diagnóstico de câncer de próstata. Isso vamos botar aqui uns 30 anos para trás, mais ou menos. E a gente ainda não entendia muito bem a doença e a gente acreditava que os tumores eram muito semelhantes. Então, houve um excesso de cirurgias, um excesso de radioterapia e um excesso de tratamento. Hoje, com o passar do tempo, a gente conhece a doença de uma forma totalmente diferente. Existem tumores de próstata totalmente indolentes, que nunca vão evoluir. Existem pacientes com PSA elevados que a gente nunca vai fazer diagnóstico de câncer. E existem cânceres diagnosticados que nunca irão evoluir. O objetivo nosso hoje, então, aquilo que você me perguntou é realmente verdade. Se todo homem chegasse a 100 anos de idade, nós teríamos um percentual de câncer de próstata em quase todos, né? Mas esses tumores, nesse paciente nessa idade, é um tumor indolente e o paciente vai evoluir ao falecimento por outras causas, né? Então são tumores que totalmente indolentes, que não causam mal. Então, qual que é o objetivo do urologista hoje? Entender qual paciente, qual homem que precisa fazer o rastreio. Não são, por exemplo, não há a princípio na literatura uma indicação de ficar fazendo screening para câncer de próstata, ou seja, buscando o câncer de próstata em todos os homens acima de 75 anos de idade. Não há essa recomendação. Então, quando você faz um exame de PSA e toque em um homem de 80 anos de idade, talvez você não esteja ajudando esse homem. Já existe uma população de homens, existem pacientes que têm fatores de risco, como história familiar, pai ou irmão, onde você busca mais o câncer de próstata nesse paciente, porque você acredita que nele, talvez, a doença possa vir a ser mais significativa. Então, qual que é o objetivo nosso hoje como urologista? Encontrar aquele grupo de homens que precisa realmente fazer um rastreio ativo do câncer de próstata, entender que grupo que você não tem mais que fazer esse rastreio, saber como fazer o rastreio e uma vez que você tem um diagnóstico de câncer, entender o seguinte, qual câncer que eu preciso me preocupar com ele e qual que eu não preciso. Então,
Existe uma série de situações que a gente utiliza para identificar esses O dados. câncer de próstata é o câncer mais comum no meio dos homens, ou não? Sim, ele pede às vezes por câncer de pele, Uhum. né? Mas o câncer de próstata talvez a segunda neoplasia maligna mais comum dos homens. Mas como você me perguntou, não te respondi. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, então a gente fica sempre naquela. A gente não quer fazer uma busca ativa naquele que não tem necessidade, mas a gente também não quer deixar de encontrar o tumor que vai evoluir mal. Então, porque quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente cura mais de 98% dos homens, seja com cirurgia, seja com radioterapia. Então, existe também o acompanhamento ativo, né, que é o Active Surveillance. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Cabe ao urologista entender qual é o que ele vai fazer diante de um tumor. Não são todos iguais, entendeu? À medida né, vamos imaginar o seguinte: nós estamos falando com um público hoje jovem, de 25 a 40 anos, de 40 a 60, ou de 60 adiante. Quando o profissional, a pessoa, o homem deve começar a procurar, você, não, tá na hora de eu começar a procurar um urologista. Quando que deveria ter uma data ou tem uma... Não, Tony, um urologista deveria ser procurado a partir de tantos anos, ou deveria ser uma vez por ano, pelo menos. Quando é o ideal de falar assim, eu vou procurar um médico pela primeira vez? Existem vários momentos disso acontecer no consultório de urologia, né? Por exemplo, um jovem, né? Uma criança, por exemplo, para avaliação da genitália, do desenvolvimento sexual, do desenvolvimento do testicular, do desenvolvimento hormonal, a avaliação peniana para você ver se ele tem uma exposição da glande, se ele tem uma aderência de pênis que a gente precisa liberar, enfim, existe aquela criança que uma consulta para o urologista faz muito bem para ela em determinado momento, junto com o pai ou com a mãe, para a gente avaliar se o desenvolvimento está legal. Existe o jovem que está começando a vida sexual. Existe o jovem que está entrando na academia e sendo bombardeado com informações sobre testosterona e sem muita ideia do que isso pode acontecer. Um jovem que entra na academia e começa a fazer testosterona, e isso pode levar a uma atrofia testicular e ele ter depois dificuldade de engravidar, por exemplo, por não produção de espermatozoides ou uma produção ineficiente. Mas assim, no geral, o mais comum, né, e o recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia é que todo homem, isso olhando até mais a questão do câncer de próstata, todo homem acima de 50 anos de idade deveria ir ao urologista pelo menos uma vez por ano. Agora, se é negro ou tem história familiar de câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, eu acho que é uma consulta com o urologista. O urologista deixou de ser aquele médico de próstata. Uhum. E o Novembro Azul deixou de ser aquele mês de olhar próstata. Uhum. Passou aquele mês de olhar o homem. O homem como um todo. Entendi. É de você pegar aquele homem e ver se ele está obeso, você ver se ele está diabético, se o colesterol dele está legal, se os triglicerídeos estão bons, se ele está fazendo atividade física, como é que está o relacionamento com a esposa ou com o companheiro, como é que está a questão sexual. É o mês do homem. E assim, a gente está até... A Sociedade Brasileira de Urologia vem trabalhando isso, em tirar essa questão de a gente achar que Novembro Azul é o mês da próstata e transformar No mês do homem. no mês do homem. Entendi. Exatamente. Trazer os homens infartam antes das mulheres. Os homens não têm esse costume, como você próprio falou, de uma consulta médica anual que a mulher tem. Né? Então deixa eu voltar. Então você fala que se fosse dividir em fases, todo pai ou mãe, né, deveria Sim. levar o filho no urologista para ver como é que está o desenvolvimento do Exato. órgão sexual dele. Exato, inclusive fazer exames, ele começa a ter ali um contato com o médico, ele já começa a ter aquela cultura de se cuidar. Você entrou numa área que a gente ia abordar um pouco mais na frente, mas hoje o jovem tem 1 milhão de estímulos hoje, ele vai numa academia, o colega do lado dele tá fortão e ele fica 1 mês, fica 2, fica 3 e não vai para lugar nenhum. Aí o colega dele começou 1 mês, 2, 3 e de repente tá o dobro da estrutura muscular que ele tem e ele fica realmente bombardeado. Não, só isso aqui. Como é que fala, como é que explica para esse jovem aqui, rapaz, não faz isso, não é a hora, a consequência disso pode ser muito pior para frente. Como é que lida com essa pressão social
e o futuro desse É jovem? difícil, e aí a gente vê também o brasileiro que é o Dino, né, que agora foi campeão lá, né, com acho que fisiculturismo, né, então passou até várias reportagens sobre ele, cara, parece bem bacana também. Então os meninos estão bombardeados com essa questão muscular, de ganho de força e tal. E assim, é difícil isso, porque a testosterona é um hormônio sensacional. É um hormônio muito interessante. Ele realmente está relacionado com ganho de massa magra, ele está relacionado com a parte óssea, de ganho de força, ele está relacionado com libido, desejo sexual. Então, é um hormônio muito interessante. Só que o seu corpo, o seu testículo, ele já produz a testosterona que é necessária para você desenvolver tudo isso. Existe um eixo hipófise, hipotálamo, testículo. Então, quem controla o estímulo testicular da produção de testosterona é cerebral. Então, o corpo é muito inteligente. A gente tem um nível de testosterona. Quando o seu corpo percebe que sua testosterona está num nível adequado para tudo que você precisa, ele mantém o estímulo testicular mais baixo. Então, o seu hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, ficam mais baixos e seu nível de testosterona fica ali. Entre 300, 350, 600, 350, 800, que é um nível bom de testosterona, você consegue fazer tudo que você precisa. Quando a gente faz, por exemplo, uma testosterona exógena, e a testosterona quando você administra a testosterona nessa pessoa, seja intramuscular ou transdérmica, que só funciona dessa forma, tanto a intramuscular de curta duração, quanto a intramuscular de longa duração, 3 meses, ou a outra que 15, 21 dias, ou a transdérmica, o corpo percebe que você já tem testosterona e o estímulo testicular diminui. E o seu testículo, que tem duas funções, que é a produção de testosterona e a produção de espermatozoides, ele tem uma tendência e ele pode evoluir para uma atrofia se essa oferta de testosterona continuar. E isso pode levar você, se você tinha um nível de testosterona de 400 e eu começo a administrar essa testosterona, num futuro próximo, dependendo de como você vai utilizar isso, quando eu suspender a sua testosterona, o seu testículo já não produz mais os 400. O seu testículo vai produzir 200. E aí você ele meio que vicia na dosagem maior. Ele atrofiou por aquele período onde ele não precisava trabalhar. Uhum. E aí eu transformei você num homem hipogonádico. A partir desse momento, você precisa de testosterona. Então, nós tivemos uma reunião, tem um evento chamado Testo na USP, que acontece. O segundo evento foi esse ano, né? E é um evento incrível, onde a gente vai lá entender o seguinte: com relação a tudo isso que está se falando de testosterona, o que é, o que não é, o que é verdade, o que não é. E um dos conceitos que a gente discutiu muito lá é que esse conceito de testosterona por um tempo é um conceito que tem que tomar muito cuidado com ele. Porque se eu entendo que você precisa de testosterona hoje, se eu cheguei à conclusão que hoje você precisa de testosterona, a hora que eu paro com ela, você precisa dela mais do que você precisava antes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o menino jovem, quando o testículo atrofia ou diminui a sua própria produção, ele além de diminuir a produção de testosterona, ele diminui também a produção de espermatozoides. E esse menino pode evoluir depois, num próximo relacionamento, com dificuldade de engravidar. Então tem que tomar cuidado. Hoje a testosterona, Mas a sensação que tem é que você vai... Hoje existem muitos profissionais, eu não sou médico, não entendo da área, mas a sensação é que quase que está virando... Não, você está precisando tomar testosterona, você está precisando fazer isso. Tanto nos homens e nas mulheres. Isso não é um pouco preocupante? É preocupante e isso foi um dos motivos de começarem a surgir esses eventos dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, para discutir isso. Amanhã eu estou indo para o Congresso Brasileiro de Urologia, que começa sábado, em Florianópolis, e a gente vai participar de mesas discutindo isso. Então, é preocupante sim. Longe de mim aqui, assim, eu sou totalmente a favor da testosterona. Uhum. Eu acho a testosterona um baita de um hormônio extremamente importante. Só que, por exemplo, níveis de testosterona suprafisiológicos, ou seja, você tem um nível de testosterona que é considerado fisiológico, de o tanto natural. a tanto, o natural. Uhum. Não existe literatura que consegue falar pra gente que é totalmente seguro testosterona suprafisiológica, em níveis elevados. A gente tem, nessa discussão que a gente teve lá em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, a gente teve relatos
né, pelos psiquiatras de pacientes com níveis de testosterona altíssimos, com hipertrofia de ventrículo esquerdo, com já doença cardíaca. Tivemos episódios de morte súbita, tivemos pacientes fazendo sangria semanal para queda de hematócrito, porque a testosterona em níveis altos, o sangue vai como se o sangue fosse ficando mais grosso. Uhum. Isso aumenta riscos de eventos cardiovasculares, AVC, obstruções vasculares graves. Testosterona em níveis altos pode levar a alopécia, pode levar a acne grave, mudança de voz em mulheres, alterações de laringe, alterações de clitóris em mulheres, e mulheres fazendo cirurgias plásticas de clitóris em São Paulo com testosterona muito alta. Então, assim, o que eu penso, né? E o que a gente, nós urologistas, fazendo medicina baseada em evidência, a gente fala. Testosterona é muito bom, é excelente. Tem o homem que, quem precisa, tem uma indicação de fazer, existem níveis adequados, tem que fazer com responsabilidade. E tem que fazer com, no mínimo, uma orientação. O que não pode é você depois, mas eu não sabia que isso podia acontecer. Então, precisa ser feito da forma correta. É isso. Mas hoje todo mundo tem informação, né? O problema que eu vejo é que às vezes as pessoas têm informação, eu costumo dizer que todo mundo sabe o que tem de fazer. Então, se você quiser um mínimo de informação, você procura, mas as pessoas estão buscando aquele resultado imediato. Exato. E não olham que é possível ter um problema no futuro. Exato. É a mesma coisa com a questão sexual. Entra num assunto totalmente diferente. Né? As pessoas chegam às vezes no consultório de urologia e ele quer uma tadalafila ou uma sildenafila, uma medicação, né? Eu estou entrando em outro tema e tal. Mas é uma coisa do imediatismo. Isso acontece também com a testosterona. Se a gente pegar o tema de próstata, assim, qual o maior mito que você ou que você escuta falar na área da próstata que a gente deveria tentar eliminar? Assim, olha, esse mito aqui que todo mundo fala e é mentira. O que você acha que tem aí no mercado que deveria ser eliminado ou pelo menos ignorado de uma certa forma? Eu acho que talvez essa questão de tratamento de próstata ou que toda cirurgia de próstata, todo homem que está tratando de próstata vai ter aí uma perda, uma queda da vida sexual, por exemplo. É porque você fala muito, né? Ah, não, nossa, operou de próstata vai ficar impotente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O paciente que faz uma cirurgia de câncer de próstata, existe um risco maior de problemas relacionados à ereção. Mas são situações... não são todos os casos, são situações específicas. Então, essa questão de tratamento de próstata, não vou olhar minha próstata porque em algum momento minha vida sexual vai piorar, eu acho que isso é um problema. Esportes influenciam na possibilidade de ter problema de próstata? Uma pergunta assim, sei lá, andar de bicicleta demais pode afetar a próstata? Andar de cavalo demais pode afetar a próstata? Ou isso é lenda? Assim, causar uma patologia prostática, não. Mas o paciente que anda de moto ou anda de bicicleta, ele vai ter uma manipulação prostática pelo movimento e ele vai ter provavelmente uma liberação maior de PSA na corrente sanguínea. Então, o PSA é o exame de sangue que a gente usa para acompanhamento dos pacientes com próstata, né? E pode atrapalhar o acompanhamento. Então, não altera, não causa doença na próstata. Então, isso é lenda. É lenda, isso é um mito. Então, mas quando ele vai fazer o exame de PSA, a gente evita essas atividades. O ato sexual, a bicicleta, a moto, o cavalo, por um determinado período de tempo, 3 a 5 dias, para que a gente fazer exame para não dar um falso resultado. Um falso, exatamente, um falso positivo, né? Ok. Vamos entrar na área que a gente começou a falar, na área sexual. Hoje é muito comum, a gente escuta falar do Viagra, do Cialis. Tem alguma diferença de Viagra e Cialis? Ou é a mesma coisa? Não, são primos, vamos colocar assim, né? O Cialis é a tadalafila e o Viagra é a sildenafila. São os originais, as pesquisas, os estudos foram feitos com eles. Uhum. Então são excelentes drogas, excelentes medicações quando utilizadas da forma correta. Eles têm algumas diferenças, né? O Viagra, que é a sildenafila, que foi o precursor de tudo, que começou a história, todos dois são inibidores de fosfodiesterase tipo 5.
Essas medicações aumentam a quantidade de sangue que chega no corpo cavernoso. E o corpo cavernoso do pênis é um espaço no pênis que, quando ele enche de sangue, o paciente tem a ereção. Então, quando você potencializa a entrada de sangue dentro dos corpos cavernosos, você vai ter uma ereção mais rígida ou uma ereção melhor. Mas, por exemplo, a sildenafila é uma medicação que tem uma potência muito boa, mas tem uma biodisponibilidade menor. O Viagra circula por menos tempo na sua corrente sanguínea. Então, é uma medicação que você vai tomar ali 1 ou 2 horas antes do ato sexual. Ela vai funcionar bem aquela noite ali, ela vai ter um pico de ação aí de 6 horas, mas ela já passou disso, ela já começa a cair, os níveis circulantes. A tadalafila é uma droga também excelente, mas que talvez ela não tenha essa mesma potência inicial da sildenafila, e eu gosto muito dos originais, do Viagra e tal. A gente tem similares hoje muito bons também, mas a tadalafila tem uma biodisponibilidade maior. Ela é mais duradoura. Mais duradoura. Não é que ela tem uma disponibilidade maior, ela dura mais tempo, então ela é destruída mais lentamente na corrente sanguínea. Então o paciente tem um pouco mais de liberdade de tempo. Aquele paciente, por exemplo, que não sabe se ele vai ter aquele ato sexual naquele momento, ele toma a medicação, ele tem um tempo maior de espera, por exemplo. Então o Viagra é feito mais imediato, o Cialis tem um efeito mais prolongado. Mais ou menos isso. Tá, hoje a gente vê muito na internet a famosa ração de pinto, né? Que o pessoal fala, chega na farmácia, tem ração de pinto, isso. Cara, o que é isso, né? Mas é isso. E tem muito jovem usando essas estimulantes sexuais. Tem. Precisa? Não precisa? Não precisa. E assim, a gente vê muito em academia também. Porque a tadalafila... Na academia? Na academia. Meninos... eu escuto, né? Quando eu tô na academia, meninos tomando tadalafila antes de ir pra academia, como se isso tivesse algum reforço em ganho de massa muscular e tal. E isso não é uma indicação da medicação. Ela não tem esse propósito. Porque a tadalafila que a gente sempre utilizou é a tadalafila de 20 miligramas. E a sildenafila de 50, apesar de existir sildenafila, que é o Viagra, né? De 25, 50, 75, 100. Mas a mais usada é a de 50. E a tadalafila de 20. Depois surgiu a tadalafila de 5 miligramas. Que seria uma tadalafila com um perfil de uso diário. Aquele paciente que tem uma vida sexual mais ativa, mais frequente, e que ele não quer ali preocupar em ficar tomando remédio antes do ato sexual. Ele toma tadalafila, por exemplo, todo dia às 18 horas, 5 miligramas, ele está sempre pronto para o ato sexual dele, ainda mais se ele tem uma frequência sexual maior. Mas, por exemplo, um paciente idoso, ele quer um ato sexual bom a cada 15 dias. Então, para ele, é mais interessante uma medicação com a potência melhor naquele dia específico do que uma dose numa potência melhor diariamente. Então, a gente vai trabalhando isso, sabe? Mas tem isso que você falou, é o uso inadequado e os jovens utilizando essas medicações. Aquilo que a gente conversou até um pouco no corredor da gente entrar aqui, aquela questão do... falta às vezes uma intimidade, um relacionamento melhor entre os casais. Ele precisa de uma dose de alguma coisa mais forte para poder substituir outras coisas. A gente estava comentando que o ato sexual não é só o momento, né? O Não. ato sexual é um conhecimento. E ele melhora com o tempo. Sim. À medida que tem conhecimento entre o casal, né, o ato sexual melhora. Um compreende o outro. Um sabe que aqui eu tenho que ter mais tempo aqui eu tenho que trabalhar ali, e aí o ato sexual fica... Um resultado muito melhor. A tadalafila ajuda a próstata? Eu lembro ter lido, ouvido algum artigo sobre isso. Procede, não procede? Ou isso é melhor com orientação médica? Como é que é esse... Tadalafila e a próstata? A próstata é um órgão que tem o objetivo de fertilidade. Então, ela existe para a gente ter filhos. Ela, quando o homem ejacula, a próstata produz substâncias que mantêm seu espermatozoide vivo até ele conseguir chegar no óvulo para fecundar. Só que a próstata, ela fica na uretra prostática. Então a próstata fica embaixo da bexiga e o canal da urina que sai da bexiga passa no meio da próstata. Então, toda vez que a gente vai falar de próstata, a gente está preocupado com duas coisas. Câncer de próstata, que geralmente não dá sintoma nenhum. O homem não sente absolutamente nada. E é por isso que a gente busca trazer esse homem para o consultório, porque o câncer de próstata é totalmente assintomático. Mas existe o problema da próstata que não é câncer, que é o crescimento da próstata, o crescimento benigno,
que é a hiperplasia prostática benigna, que acontece por estímulo da testosterona a partir de uma certa idade. Quando essa próstata cresce muito, ou quando ela obstrui, às vezes ela nem é tão grande, mas ela obstrui a uretra, o homem começa a urinar com dificuldade. E até então, só existiam 2 medicações para abrir o canal da urina para esse homem urinar com mais facilidade, que é a tamsulosina ou a doxazosina, que são os bloqueadores alfa-1, e os inibidores de 5-alfa-redutase, dutasterida ou finasterida. Eram as únicas medicações que a gente tinha para abrir o canal da urina daqueles pacientes com próstata obstrutiva. Com o surgimento da tadalafila e da sildenafila, mas principalmente a tadalafila, a gente começou a perceber que a tadalafila também melhora o fluxo urinário. Então procede. Então, a tadalafila, por exemplo, se eu tenho um paciente com problema de próstata obstrutivo grave, eu não vou usar a tadalafila. Mas se eu tenho um paciente que tem uma disfunção erétil e também tem um fluxo urinário que já está pior, a tadalafila encaixa muito bem, porque ela vai trabalhar nos 2 sentidos. Então, procede sim. A tadalafila, ela é uma medicação que melhora o fluxo urinário, mas não é a melhor medicação para isso. Entendi, mas ela auxilia em um caso brando. Exato. Ela pode ser uma solução. Pode ser uma alternativa. Que ajudaria o estímulo sexual e também pode ajudar no aspecto urinário. Tem idade, a gente fala, voltando na área urinária, tem como evitar? Todo mundo fala assim, bebe muita água. Ajuda de verdade ou isso vira lenda? Não, se você tem de fazer isso para não ter pedra nos rins, existe isso de verdade ou não? Existe. O paciente que é formador de cálculo renal, que tem história familiar de cálculo renal, que é o principal fator de risco, ele elimina cristais, e principalmente cristais de oxalato de cálcio na urina. E quando você toma pouco líquido, esses cristais vão ficar mais, vamos falar, adensados, mais próximos, e eles podem começar a se unir e cristalizar e formar os cálculos, né? Quando você dilui a urina, você pode diminuir a formação de cálculos, o que é bem interessante. Então a gente recomenda sim que pacientes que são formadores de cálculo, ou que já tiveram procedimentos de cálculo renal, ou que têm história familiar, que tenham uma ingesta de líquido maior. É interessante sim. Esses estimulantes sexuais e álcool têm algum problema? Geralmente não, né? Se não for uma coisa em excesso, uma coisa absurda, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, né? Então, as medicações em doses altas podem ter riscos, mas a princípio não. Ele pode sair, tomar o vinho dele, tomar uma cerveja, ele pode tomar medicação, não tem problema. O problema é o que ele faz se ele tomar demais, né? Exatamente. Aí já vira outro problema. O que acontece quando não tem consciência do que está acontecendo? Tem exames que o homem pode fazer frequente? O que o homem deve fazer de exame frequente? Olha, isso aqui todo homem deveria fazer esse exame. Assim, todo homem, a princípio, uma vez por ano, a partir de uma certa idade, a partir pelo menos dos 50 anos de idade, ele tem que fazer o famoso check-up. Ele tem que fazer isso. O homem deveria ter, o urologista, ele passou a ser aquele médico que recebe o homem. A gente dá uma geral no homem e a gente vai transferindo esse homem para onde a gente vê necessidade. Então, por exemplo, esse homem chega pra gente, a gente vai fazer o hemograma, a gente vai fazer a dosagem de colesterol total, de frações, triglicerídeo, a gente vai ver como é que tá a glicose, a hemoglobina glicada, a insulina, a gente vai ver a testosterona, o LH, o FSH, a gente vai ver como é que tá a parte hepática, a gente vai fazer um geral desse homem. Vai fazer algum exame de imagem. Quando a gente percebe na clínica desse homem cansaço, falta de ar, a gente vai precisar do auxílio de um cardiologista. Ele está obeso, a gente vai precisar do auxílio do nutrólogo. A gente vai tentar levar esse homem para academia, porque a gente sabe que ganho de massa muscular a partir de 45 anos de idade é importante e dá longevidade. Então, nós urologistas, a gente pega esse homem e a gente tenta entender o que ele precisa. E a partir daí a gente vai buscando. O homem precisa... Você diria que seria justo dizer que, como toda mulher tem o seu ginecologista, todo homem deveria ter um urologista de confiança dele? Sem dúvida. Esse é o foco do Novembro Azul. O urologista, ele é um médico do homem. Você não precisa ir no meu consultório para fazer seu exame de próstata. Você vai no meu consultório para saber como é que você está. Né? É para saber como é que está... Às vezes o paciente vai no meu consultório e a gente conversa sobre vida sexual, ele vai lá buscando um Viagra e, na verdade, ele percebe que o que ele precisa para ter uma vida sexual duradoura é outra coisa totalmente diferente.
Ele tá O problema às vezes totalmente... é psicológico, né? Também, mas às vezes ele tá alimentando mal, o glicose dele ele tá diabético, ele precisa de outras coisas. Às vezes ele tá estressado no trabalho. Então, enfim, todo homem precisa de um urologista. Obesidade afeta a atividade sexual? Muito. A capacidade funcional. A atividade sexual ela é multifatorial. O homem, para ter uma vida sexual saudável, com longa e dependente cada vez menos de medicamentos, ele precisa se cuidar como um todo. Ele precisa cuidar da cabeça, né? Às vezes o cara tá no trabalho, o cara tá explodindo. Então o ato sexual dele piora. Às vezes a autoestima tá baixa. Às vezes ele não tá se sentindo bem com o corpo dele. Então, a obesidade tem um impacto muito grande na vida sexual. Então, a gente tenta mudar esse homem como um todo. A gente tenta transformar ele no consultório, sabe? Tem alguma doença, algum sintoma urológico que o homem às vezes ignora ou acha que não é nada e na verdade pode ser um sinal de alguma coisa muito mais complicada? Sangue na urina. Presença de sangue na urina deve ser informado e deve buscar um urologista, porque muitos tumores de via urinária manifestam com sangue na urina. Tumores renais, tumores de bexiga, principalmente homens com mais idade. Então, é um sintoma que o homem deve procurar o urologista. Lesões, quando a gente fala de lesões de genitália, tem que procurar um urologista. Qualquer lesão ulcerada, linfonodos inguinais na virilha, tem que procurar um urologista. Íngua, a famosa íngua. A famosa íngua, tem que procurar, a gente tem que ver o que é, principalmente se estiver associado a alguma lesão de pênis, por exemplo. Secreções uretrais, descarga uretral, e dores, né? Dores que a gente perceba ali que possa ter associação com rim ou com bexiga. Então, tem sinais. Eu acho que a hematúria macroscópica ou microscópica, que é a presença de sangue na urina, é um sinal que tem que ficar. Tem que observar. Voltando aos estimulantes sexuais, o uso recreativo é perigoso? Não, Você acha que não, não. não teria... Não, de forma adequada. O problema do estimulante sexual é a gente compreender o seguinte: que você tem uma capacidade funcional. Por exemplo, se eu pego um homem que não está equilibrado do ponto de vista cardiovascular, que está obeso, que está, como você falou, você perguntou se a obesidade pode atrapalhar, que não alimenta bem, ele está glicemia, colesterol, triglicerídeo, ele não está legal. Não faz uma atividade física de rotina, não faz academia, não faz alguma atividade cardiovascular, caminhada, corrida, o que quer que seja, qualquer esporte que ele gosta. E aí ele toma uma desses medicamentos, como o sildenafila ou tadalafila, e tem uma ereção que ele não tem costume de ter, e tem um ato sexual que exige do corpo dele, que não está preparado, um esforço muito maior do que ele é capaz, isso pode dar problema. É como se ele saísse para correr 10 quilômetros, e a última vez que ele correu... Tá preparado. A última vez que ele correu foi há 5 anos atrás. Então, vai dar problema. Então, não foi o remédio. Porque se ele tomasse o Denafila, se ele tomar o Viagra ou o Cialis, ou qualquer um dos similares, e for dormir, ele vai dormir. E vai acordar e tá tudo certo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Entendi. Hoje, vamos num outro tema que a gente escuta muito, eu acho que ainda tem muito preconceito, especialmente as pessoas que têm menos informação. A vasectomia. Quanto tempo... Eu tenho amigos que falam em fazer vasectomia, ficam com medo de fazer uma vasectomia, acham que vão ficar impotentes se fizer uma vasectomia, ou como é o processo de uma vasectomia? Demora muito tempo fazer uma cirurgia? Gera impotência? Como é que funciona isso? Eu penso que a cirurgia esterilizadora masculina, né, a vasectomia, é o melhor procedimento quando o homem tem uma convicção, uma certeza de que ele não quer mais filhos. Uhum. Não, já defini, não quero mais filhos, é isso. É um procedimento seguro, não tem nada a ver com isso. Isso é um mito. Quando você me perguntou sobre mito, eu fiquei pensando aqui, né, que isso é um mito. Uhum. Vasectomia causa disfunção erétil ou causa impotência. De forma alguma. Você não tem nenhum nervo, nada que passe ali que possa ter relação com ereção. De forma nenhuma. E dentro do canal deferente que a gente fecha na vasectomia, só passa espermatozoides. A testosterona que é produzida no testículo é jogada direto na corrente sanguínea. Então,
De forma nenhuma. Então não diminui libido, Não não diminui gera libido, impotência. não gera impotência, nada disso. E é um procedimento rápido, seguro, com baixo risco de complicações, né? É uma cirurgia que hoje a gente faz em 20, 30 minutos, com anestesia local. Em alguns pacientes, quando o paciente é muito... tem aquela coisa do centro cirúrgico e tal, a gente faz uma sedação, o paciente dorme, quando ele acordou já operou, vai embora para casa no mesmo dia, no dia seguinte ele está trabalhando. É claro que após fazer a vasectomia, ele ainda tem espermatozoides no ducto deferente, no canal, e ele ainda pode engravidar após a vasectomia, tem que tomar cuidado. Então ele tem que ejacular aí aproximadamente 25 vezes após a vasectomia, para esvaziar o canal, fazer um espermograma para confirmar a azoospermia, a ausência de espermatozoides no esperma, porque a maioria do esperma nosso não vem dentro do testículo. Esse é outro mito. O homem acha que ele vai fazer vasectomia que ele não vai ter mais esperma. Não muda nada. O homem produz de 0,5 a 6 ml de esperma. O que vem do testículo, que são os espermatozoides, é 0,2 a 0,5. Quando você faz uma vasectomia, você não percebe diferença de volume de esperma. Então, você vai continuar ejaculando normal, só que em algum momento, depois de mais ou menos aproximadamente 25 ejaculações, você vai ter um esperma sem espermatozoides. Só que aí você precisa fazer o espermograma. Então, em um casal, se o casal está ali, eles realmente decidiram que eles não querem mais ter filhos, em termos de saudável, né? Seria mais saudável o homem fazer a vasectomia do que a mulher fazer a ligação de trompas? Procede isso? No meu ponto de vista, muito mais, né? Uma laqueadura tubária, né? Que a ligadura é um procedimento muito mais invasivo e agressivo do que uma vasectomia, né? Não dá para comparar os dois procedimentos. Sem dúvida, eu acho que se a gente for escolher entre os dois, às vezes a mulher aproveita, né, um ato cirúrgico, o parto para fazer a laqueadura, ok, mas se tiver que escolher um dos dois passar por um procedimento cirúrgico, a vasectomia é menos invasivo. Muito menos agressivo. Tá. Tem certeza? Não, eu tenho certeza, não quero mais ter filho, não sei o quê. Decidi que eu quero ter filho. É possível reverter uma vasectomia ou não? Toda vasectomia é reversível. Uhum. Não é simples reverter. E é uma cirurgia, é uma microcirurgia, porque você ligou ali o canal, você tem que reconectar o canal. Você vai ligar de novo, você vai reanastomosar, você vai pegar o cano e vai ligar de novo. E os espermatozoides vão voltar a passar ali por dentro. Só que dependendo do tempo que você ficou vasectomizado, quanto maior o tempo, menor a concentração de espermatozoides, menor a taxa de sucesso. Porque o sucesso de uma recanalização não é gestação espontânea. É você voltar a ter espermatozoides no esperma. Nem que você vá utilizar esses espermatozoides para técnicas de reprodução assistida, como a FIV, por exemplo, fertilização in vitro e tal. Então, fez a reconstrução, né? Reverteu a vasectomia, voltou a ter espermatozoides no esperma, espermatozoides viáveis, a vasectomia, a reversão funcionou. Se isso vai funcionar como gestação espontânea, 60% a 70%. E quanto maior o tempo vasectomizado, menor a taxa de resposta. De resultado positivo. Mas geralmente é a primeira opção. Entendi. Quase sempre a gente reconstrói. Ok. Se você pudesse falar assim, olha, eu queria dar um conselho para quem está assistindo hoje, que é a primeira vez que está ouvindo falar, porque às vezes muita gente nem conhece o profissional da urologia, a gente costuma ter o hábito de procurar um médico. Eu tenho um amigo meu que fala assim, eu só vou em médico quando eu estou doente. Se eu não estiver doente, eu não vou. Se você pudesse dar um conselho para quem está vendo e ouvindo sobre esse assunto de sexualidade, de testosterona, de vasectomia, está ouvindo pela primeira vez, que conselho você daria para essa pessoa? Para a gente tentar promover saúde ao invés de tratar a doença. E para a gente promover saúde, a gente tem que ir antes, sabe? A gente sempre tratou doença. E a gente continua tratando doenças. Mas se a gente promove saúde, isso significa você buscar antes. E aí isso tem a ver com gestão de vida. Você vai mudar seu estilo de vida, você vai mudar sua alimentação, você vai correr, você vai fazer uma atividade física, você vai mudar sua forma como você lida com o seu trabalho, como você lida com o seu companheiro ou companheira. Nós vamos fazer exames, a gente vai fazer diagnósticos precoces.
e evitar evolução para doenças. Então, o objetivo nosso hoje não é tratar doença, é promover saúde. E para promover saúde, a gente tem que chegar bem antes. E aí, por isso, aí entra o Novembro Azul. Tentar pegar esse homem que, a princípio, só vai no médico quando ele está doente, e pegar ele e trazer para o consultório para promover saúde. Eu acho que esse é o conselho. Tentar não evitar de ter que tratar doença no futuro e promover saúde agora, entendeu? É esse que eu acho que é o Eu foco. vi um artigo um tempo atrás que fala, muita gente fala assim, exercício, não vou viver mais tempo. O meu avô morreu com 98 anos de idade, ele comia torresmo todo dia e fazia isso todo dia. O comentário que esse profissional fez foi o seguinte, né? O fazer exercício, o procurar um médico, o antecipar, né? O cuidar da saúde versus cuidar da doença, não é para você viver mais, é para você viver Melhor. bem. Você concorda com isso? Totalmente. A atividade física, a mudança de estilo de vida, a gestão de vida, a gestão pessoal. Você é uma empresa, você tem que cuidar de você. É como se você fosse uma empresa, você é a principal máquina do sistema. Então você precisa cuidar dessa máquina. Quando você promove saúde, você vive melhor. E provavelmente vai viver mais tempo. Provavelmente. Mas se você não viver mais tempo, você vai viver muito melhor. Com a vida sexual muito mais saudável, curtindo a vida, porque a vida é boa. Então, eu concordo plenamente com isso aí que você falou. Deixa eu, antes da gente encerrar, vocês que estão aí, alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer? Jaider, alguma coisa que você gostaria de a gente abordasse? Mesmo moderados de jovens, a partir de 18 anos, usando o quadrado da figa e outros mais, né? E em alguns casos se tem correlação a questões de infarto do miocárdio por uso desses medicamentos. Tem alguma, doutor, relação de infarto com esses medicamentos? Tem a ver se o paciente, aquilo que a gente enfatizou, né? Ele fazer uso da medicação, mas ele não promoveu saúde antes. Então ele é um paciente que é coronariopata, ele não trabalhou a promoção de saúde previamente, e aí ele vai tomar a tadalafila, vai ter uma ereção, que ele não está acostumado a ter, vai ter um esforço físico que o coração dele não está acostumado a ter, vai exigir um esforço do miocárdio maior, que é o músculo cardíaco, vai precisar de mais oxigênio no músculo cardíaco, e a coronária dele não aguenta essa necessidade. Então, não é que a medicação propriamente dita levou ao infarto. Existem pacientes que fazem uso de nitritos, por exemplo, o isordil, tem algumas medicações que têm interações medicamentosas com tadalafila ou sildenafila. E aí o médico urologista vai orientar quando que pode... Então, mesmo que seja no aspecto recreativo, consulta um médico antes, Exato. né? Vai bater Sem um dúvida. papo com o seu urologista e fala assim, Exato. doutor, a propósito, eu tô pensando em fazer Exato. isso aqui. Posso? De repente você tem um problema de coração e não sabe, né? Perfeitamente. Entendi. Exato. Isso é o que a gente está falando. É promover essa... É o homem como um todo, né? E não é só... É você pegar uma abordagem sexual e entender que ela é uma abordagem multifatorial, né? É um monte de coisa. Para ele ter uma vida sexual saudável, ele precisa estar bem em um monte de coisas. Se ele tiver com um corpo bom, mas a cabeça tá ruim. Se ele tiver um corpo bom, mas o relacionamento com a parceira ou parceiro é muito ruim. Se ele tiver com um relacionamento ótimo, mas o corpo não tá legal, as coisas não vão funcionar. Então, Sérgio, alguma pergunta para nós que você gostaria de fazer? Agora é a hora. O homem está aqui, Américo. Queria entender um pouquinho, por exemplo, a nível de cuidado masculino mesmo, que a gente fala, né? Porque a gente tem outras doenças, até outros cuidados com a área genital, que eu percebo que talvez não tenha o mesmo cuidado que a mulher tem. Dentro desse lugar, existe alguma orientação ou alguma coisa que você acha que seria interessante falar? existe sim. A genitália assim... A gente recebe homens com um cuidado local da genitália muito ruim, né? E a gente sabe, por exemplo, a principal causa de câncer de pênis é a falta de higiene. Inclusive, a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia é contra o câncer de pênis, que a gente ainda tem muito no Nordeste e no Brasil, é água e sabão. Então, o que eu falo? A higienização, os cuidados com a genitália, o cuidado do homem como um todo, né? Mas principalmente falando da questão da higiene, água e sabão. Porque ele também não lava o pinto.
É isso. E isso é a principal causa de câncer de pênis, a falta de higiene. A gente recebe pacientes, por exemplo, às vezes no Sistema Único de Saúde, às vezes até no próprio consultório, pacientes que têm, por exemplo, fimose, sem exposição da glande, onde ele nunca expôs a glande. E isso é causa de câncer de pênis, causa de doenças, infecções de repetições, infecções de repetição, infecção urinária em homem que não é comum, começa a ter, balanites recorrentes, então, lesões fúngicas, doenças sexualmente transmissíveis, né? Essa questão da proteção tem que tomar muito cuidado das doenças com o uso da tadalafila e da sildenafila. A gente começou a ter doenças sexualmente transmissíveis em homens numa faixa etária mais avançada que a gente não tinha antes. Então, isso são coisas importantes. A própria umidade também, né? A umidade também. A vagina e a genitália masculina também, e o pênis ali embaixo do prepúcio é um local propício ao desenvolvimento do fungo, né? Cândida, por exemplo. Então, manter o pênis mais seco e mais ventilado é uma forma de higiene. Vai diminuir o odor, vai diminuir... Pacientes que têm balanite de repetição, que esse processo inflamatório que acontece ali no pênis fica avermelhado, dá rachaduras, pontos vermelhos, prurido, coceira, uma secreção branca, o esmegma que a gente vê ali. Isso está associado à umidade e falta de higiene. Então, manter o pênis seco é saúde, é saúde masculina. E a minha segunda pergunta, que eu acho que a gente foi técnico, acho que estamos com o doutor aqui, mas acho que já também é importante a pensar um pouquinho do doutor. Como é que ele foi parar, se tornar doutor? Na urologia. Na urologia, escolheu essa área, como é que foi essa jornada aí? Quando eu comecei a fazer cirurgia geral no Souza Aguiar, na residência de cirurgia geral no Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, 2002, 2003, eu comecei, eu sempre fui apaixonado por cirurgia, eu sempre quis ser cirurgião. E eu comecei a buscar dentro das áreas cirúrgicas as cirurgias que eu achava mais interessante. E o que sempre me chamou muita atenção é que a urologia sempre foi muito tecnológica. Então, a urologia, cirurgia robótica, quase tudo começa na urologia. Cirurgias endoscópicas, laparoscópicas, cirurgias a laser. Então, a urologia me chamou muita atenção pela essa coisa da tecnologia. E foi aí que eu fui parar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo urologia, mas a tecnologia me chamou muita atenção. Tudo que começa, que tem tecnologia cirúrgica, geralmente começa na uro. Então, essa paixão começou na urologia. E qual que é o futuro da urologia? Então, no aspecto tecnológico, para onde a gente vai? Nossa, assim, hoje a gente tem a nanotecnologia surgindo, os lasers, cálculo renal que a gente fazia cirurgias abertas, hoje a gente tem um laser melhor que o outro, o custo também vai aumentando, mas a gente tem aparelhos cada vez melhores, a gente tem tratamentos hoje de próstata minimamente invasivos, claro, tem que saber indicar bem para que é cada caso, cirurgias robóticas para câncer, cirurgias robóticas à distância. Um paciente em breve vai poder ser operado em outra cidade por um cirurgião em outro local. Então, assim, com a IA agora, com a inteligência artificial chegando, o mundo está mudando. Então, a perspectiva é enorme. Tá incrível. E você fala que muita tecnologia começa na área urológica. Algum motivo específico por isso? Porque a gente utiliza muito a via urinária, a gente entra por dentro da bexiga, entra por dentro do ureter, a gente usa tudo muito microcirúrgico. Então eu já tenho uma tendência... A gente já entra em espaços muito pequenos, sem cortes. Então a gente trabalha hoje, quase tudo é laser, então a gente trabalha em espaços pequenos, a gente trabalha com mínima agressão, a urologia, essa questão de trabalhar em espaços pequenos, a tecnologia vem muito forte, né? Entendi. Mais alguma pergunta aos universitários que gostariam de trazer para o doutor? Lívia, Sérgio... É agora. Aproveita que é uma consulta fenomenal aqui hoje. Doutor, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer ao senhor pela presença. Eu sei que seu tempo não é fácil de conseguir. A todo mundo que está nos assistindo, o clássico, né? Se você gostou do nosso bate-papo, dá um like, dá um curta, dá um siga, nos ajuda bastante para o famoso algoritmo chegar mais longe. E eu acho que novembro está aqui, mas não é só sobre o mês de novembro, né? Na verdade, o homem tem de se cuidar, sempre. O que o doutor comentou e que a gente trouxe à tona é que, infelizmente, o homem não se cuida o tanto que ele deveria se cuidar mais,
para poder viver mais e viver melhor. Procura um urologista da sua confiança, procura referência com outros profissionais de saúde. Toda mulher tem um ginecologista e eu acredito que todo homem deveria ter um urologista como amigo para poder viver mais, viver melhor, ter uma vida sexual saudável, ter uma vida saudável e evitar problemas, como diz o Dr. Marconi, para que a gente possa cuidar da saúde e não da doença. Então, muito obrigado, doutor, muito obrigado pelo seu tempo e a todos vocês, muito obrigado.